Estamos no primeiro domingo do culto das famílias. Estamos no mês das famílias, estamos no culto que estamos trabalhando já o tema das famílias, a questão das famílias, e nós temos que ver algumas situações que nós estamos vivendo, porque as famílias têm sido muito agredidas, as famílias têm sido muito prejudicadas, com muitas visões tortas que estão apresentando para elas. Então, hoje em dia, tem muitas famílias que estão se separando, muitas famílias atacadas, muitas pessoas desvalorizando a família, e a Igreja de Cristo precisa se atentar para o verdadeiro conceito de família, para lembrarmos a cada dia e aproveitarmos esse mês para nos lembrarmos da importância da família. Só que a Igreja, através da Bíblia, ela tem um conceito muito mais antigo. Alguns filmes mais novos falavam assim: não, família não é só sangue, família é quem está junto comigo, é aquela pessoa do coração. E dizem, nossa, esse é um conceito revolucionário. Então, é um conceito tão revolucionário que lá em Provérbios já se dizia isso, e as pessoas não se atentavam. Então, não há nada de novo. Existe, na realidade, muita coisa antiga que as pessoas lançam de novo e dizem, eu inventei, mas a Bíblia já teria dito isso aí há muitos anos atrás. Então vamos ver alguns textos que falam sobre isso, para a gente lembrar, e eu vou fazer uma pergunta depois dos textos. O primeiro texto que nós vamos ler é Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, todos juntos. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então tem gente que diz assim, não, esse aqui é meu amigo, aquele ali é meu amigo. Quem tem problema, por exemplo, de bebidas alcoólicas, etc., sabe como é que acontece isso? A pessoa, às vezes, toma a terceira dose e já começa a chamar todo mundo de amigo. E é só amigo que pede aquele favor, paga a minha também, dá uma rodada para todo mundo, tira isso no seu cartão, compra isso para mim. E aí é onde a Bíblia diz, quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína, porque muitos amigos significa que você não escolheu os seus amigos, mas existe amigo que é mais chegado que um irmão. Então aí a Bíblia começa a ampliar um pouquinho o conceito de família. Vamos ver outra passagem. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Olha só, que situação interessante. Provérbios 17, 17. Vamos ler todos juntos? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Note que não é o irmão de nascença, mas é aquele amigo que se aproximou e que durante a sua adversidade, ele estava lá junto contigo. E aí nasce muito mais que um amigo, nasce um irmão. Lembra que quando Davi conheceu Jonatas, ele olhou para Jonatas e ele disse, esse é mais do que meu irmão. E Davi tinha muitos irmãos, mas ele considerava Jonatas mais até que um irmão, dada a tamanha amizade. Terceiro versículo, para a gente fechar esse acordo, Provérbios 27, versículo 10. Provérbios 27, 10. Vamos ler todos juntos? Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Veja que a Bíblia, ela amplia o conceito de amigo e às vezes diz o seguinte, olha, aquele que você às vezes enxerga como amigo, ele na realidade está sendo mais do que um amigo, ele está sendo um seu verdadeiro irmão. Às vezes mais achegado, mais confiável, mais preparado para qualquer situação do que o seu irmão de sangue.
E agora a gente vai fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos e uma pergunta também serve para a gente. Considerando que nós temos os nossos irmãos de sangue, nossos pais, nossos primos como família, e considerando que nós temos aqueles amigos e chegados como família, a pergunta que nós temos que fazer durante esse mês de maio é: aonde está a sua família? Aonde está a sua família? Nós estamos aqui na casa do Senhor, mas aonde está a nossa família? Nós estamos lembrando de só considerar amigos como família, ou família como família, na hora que nos convém, na hora da festa, na hora dos brindes, na hora das comemorações, mas na hora de tirá-los do mundo, do mal que o mundo traz, na hora de pensar em livrá-los do pecado, das adversidades, a gente está lembrando desse amigo também? Está lembrando desse irmão? Está lembrando dessa família nossa? Essa família estendida? Aonde está a sua família? Aonde está a nossa família? Se hoje você está aqui na igreja e você olha para os lados, aquele seu amigo mais achegado não está aqui, mas está lá no mundo, tem pedaço da sua família que ainda precisa ser alcançado. Tem pedaço da sua família que você precisa trabalhar, para que a gente consiga trazer para junto, para que quando chegarmos na vida eterna, podermos olhar para os lados e ver todos esses nossos irmãos e amigos lá conosco, na Jerusalém Celestial. Porque é muito triste considerar que a pessoa passou a vida toda como nosso amigo aqui na terra, e chegar lá no céu, olhar para os lados e não encontrar esse amigo, porque nós não lembramos dele na hora de falar de Cristo, na hora de falar a verdade, as verdades de Jesus Cristo, na hora de levar o Evangelho aos seus corações. Então nós precisamos cumprir a missão de família. No mês de famílias, nós precisamos lembrar dessa nossa grande família estendida, que nós temos responsabilidade de ganhar para Cristo, de trazer ao nosso lado, de discipular, de conduzir e caminhar junto, abraçando, carregando junto conosco, para cumprirmos a nossa missão. Eu vou convidar o nosso irmão Gilmar, vou convidar a nossa irmã Isis, vou convidar a nossa irmã Conceição, que estejam vindo aqui na frente, que nós vamos estar orando pelas nossas famílias. Mas lembrem-se, não só da família de sangue, pode ser aqui, não só da família de sangue, esse aqui é mais fácil de ajustar, mas não só da família de sangue, mas da sua família, dos nossos amigos, das pessoas que estão conosco nos momentos difíceis, mas às vezes não estão conosco aqui. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz quando eu vi no café da comunhão, muitos irmãos trazendo, além de seus parentes, trazendo amigos, trazendo vizinhos para o café da comunhão. Isso é verdadeira comunhão, mas nós temos que continuar esse trabalho e trazer as pessoas para o convívio de Cristo. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que aqui nós encontramos na Tua casa, Senhor, para louvar, para agradecer, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor, porque por amor a Ti que aqui estamos, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, de nossas famílias, Senhor. Obrigado por tudo, pelo Teu grande amor que tem com cada um de nós, Senhor. Por isso estamos aqui, grata a Ti, com nossos corações cheios de gratidão, pelo que o Senhor é para cada um de nós, Senhor. Pai, nesse momento eu entrego a Ti, Senhor, as nossas famílias, peço pelas nossas famílias, Senhor, que o Senhor continue cuidando, guardando e protegendo toda a nossa família, Pai, nossa família, nossos irmãos aqui, a família, os parentes, nossos irmãos em Cristo, Pai, visita cada um, Senhor Deus, visita, Pai, aqueles que não puderam chegar até aqui, que não puderam
está aqui, Pai. Vai de encontro a cada um, Pai. Toca no coração de cada um, que nunca abandone o amor do Senhor. Ó Pai, continua conosco, Pai. Abençoa também a família do nosso pastor, Pai. Abençoa cada um, Senhor, as meninas, a esposa, Pai, enfim, toda a família pastoral. Peço também, Senhor, por todo o ministério da tua igreja, Senhor Deus, que Deus possa estar dando sabedoria a cada responsável por esses trabalhos daqui dessa igreja que é tão importante para nós, Senhor Deus. Continua conosco, Pai, que tudo o que há de ser feito aqui é para Ti, Senhor Deus. Recebe nossa gratidão mais uma vez. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Continuando, Senhor, na sua presença, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo o que irá acontecer aqui, já está acontecendo, que o Senhor receba, Senhor, no seu trono de graça. Estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti pelas famílias, ó Deus. Entregamos a Ti, ó Deus, as nossas famílias. A família, Senhor, de cada um aqui, dessa igreja, nesse bairro. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempo, ó Deus, que estar na Tua presença é uma luta diária. Então, que nós possamos, ó Deus, buscar cada dia mais, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos pelo que aconteceu aqui hoje, pelo café da comunhão, por essas famílias, ó Deus, que tiveram acesso à Tua casa. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias também, do Reino, os nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais, Senhor, através da Tua palavra, aprender mais de Ti, aprender mais, Senhor, como conviver, Senhor, amando, respeitando aos nossos irmãos em Cristo, amando, independente de qualquer coisa. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, a cada dia mais estar num convívio melhor, para que o Teu reino cresça, e para que nós possamos estar com os nossos corações tranquilos, sempre com prazer de estar na Sua casa. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque nós fomos escolhidos por Ti, para estarmos aqui hoje. E para estarmos na Tua casa e pertencer a essa grande família do reino. Então, Deus, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de ser, Senhor, um cristão, de ser chamado, Senhor, seus filhos, que nós possamos, através disso, transmitir a outras pessoas também essa alegria de estar na Tua presença, dessa comunhão que nós temos. E nós entregamos a Ti, Senhor, tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus. É o que te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Oremos. Continuamos na Sua presença, Deus. Eu venho te pedir também, Deus, por cada uma família aqui representada, Deus. Abençoe a família de cada um irmão. Abençoe também, Deus, o nosso ministério de família, que a gente não podemos esquecer, que é um ministério. Abençoe a família pastoral, a irmã Cleia, o pastor, Ana Súlia, Ana Vitória. Abençoe cada um da sua família. O Senhor abençoe a minha família também, o meu casamento. Que o Senhor venha abençoar cada um que esteja aqui. Toda a família hoje representada de manhã, no café da comunhão, para que aqueles que vieram venham mais vezes a visitar a gente, para que tudo seja pela honra e glória do Seu nome. Abençoe a família também do irmão Luiz Henrique. Abençoe cada uma família aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E seguindo essa reflexão sobre famílias, nós temos um detalhe importante, porque Jesus fala muito sobre os amigos. Ele diz que os amigos são aqueles que seguem os seus ensinos, que seguem os seus mandamentos. E nós sabemos que Ele nos dá poder, Jesus Cristo nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando Ele nos faz filhos de Deus, nós somos chamados
cordeiros dele, cordeiros de Deus. Nós somos filhos adotivos, irmãos diretamente de Cristo. Então, Jesus também trabalha nesse conceito de tornar-nos primeiro amigos e depois nos fazermos sua família. E é importante que a Igreja de Cristo lembre-se de que nós estamos aqui como família de Deus, mas para fazer essa família crescer, para fazer essa família ser expandida o tempo todo. Eu já vou convidar o grupo de louvor a se chegar. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, nós temos que lembrar de duas coisas. Esse mês nós teremos várias programações que envolverão famílias. Nós temos, já está acertado lá com os líderes de família, as programações desse mês sobre liderança de famílias. No próximo domingo nós teremos, já lembrando, no próximo domingo, a EBD começando às 8h30, não mais às 10, a EBD vai começar às 8h30, vai ser de 8h30 às 9h30, e o culto será iniciado às 9h30. Mas o culto do próximo domingo vai ser um culto especial, porque nós teremos homenagem feita pelo Ministério Infantil, a direção do Ministério Infantil, no dia, pela manhã, e nós temos a programação com a participação do Ministério Infantil, mas dirigida pelos homens, à noite, também homenageando as mães. Então, mães e todos aqueles que têm mães, que querem trazer as suas mães e querem fazer com que elas sejam homenageadas. Nós teremos programação pela manhã e à noite, é dupla homenagem. Quem ficar somente de manhã ou somente à noite só vai ficar com metade da homenagem. Aí perde. Traga de manhã e traga à noite, tá? Adianta, aproveita aquele pessoal que vai para a casa da mãe, né? Aproveita para lavar a louça junto, para acabar mais rápido, para poder trazer para a noite para a igreja. Não fica deixando tudo nas costas dela não, porque é dia das mães, afinal de contas. No quarto domingo, nós teremos aqui na igreja, no sábado e no domingo, o Acampa Dentro do Ministério Infantil. Então, pela manhã também será o encerramento do Acampa Dentro, uma programação do Ministério Infantil, que também trará famílias à igreja. Então, olha lá a programação, bem colorida, bem animada, como vai ser esse Acampa Dentro. Então, nós temos aí no dia 23 e 24, Acampa Dentro do Ministério Infantil. Quem ainda não fez inscrição, quem tem crianças que ainda não fizeram inscrição, procure as irmãs do Ministério Infantil para que elas já façam inscrição, porque precisa ter inscrição, precisa ter a fichinha preenchida, a autorização, a fichinha dizendo se tem alguma alergia, se tem alguma coisa, porque a criança vai pernoitar. Então, precisa ter todo esse controle. Não deixe para a última hora. Também no último domingo do mês, nós teremos o congresso. Nós temos o congresso de famílias. Então, o último domingo do mês, nós teremos sábado e domingo, nós teremos o congresso das famílias. Fiquem atentos, tragam, já convidando as suas famílias. Lembre, gente, sua família não é só quem já vem na igreja. A ideia do Ministério de Famílias e do congresso de família é você começar agora, no primeiro domingo do mês. Amanhã já liga para os seus familiares e começa, olha, no último domingo seria muito importante que você estivesse comigo, vai ter uma forma de você participar com a gente lá, uma forma de você compartilhar comigo esse momento importante, que é o Congresso de Família. Tragam seus familiares, principalmente aqueles que ainda não têm um compromisso direto com Cristo. Tragam esses familiares, convide eles para conhecer a Jesus de forma mais pessoal. Convide essa pessoa para acompanhar e entender um pouco de como funciona a jornada com Cristo. Tragam seus familiares, convide seus familiares. Não deixe para que depois você diga, puxa, eu nunca tive oportunidade. Aí está a oportunidade, participem, tragam seus familiares. E não esquecendo, hoje, ao final do culto, o Ministério Infantil está com a cantina. Então nós temos lá pastéis pelo Ministério Infantil. Olha lá que bonitão. Está grandão mesmo, gente, está enorme o pastel. Está muito gostoso, cheiroso já, os que começaram a mexer lá, já deu para ver que o recheio, pelo menos o recheio eu consegui cheirar, então está bem cheiroso. Está muito bom. E os irmãos que puderem já abençoar, já podem começar a se preparar para no final do culto, não ir embora direto, passa lá porque tem coisa boa. Ok? Vamos adorar ao Senhor
continuar na adoração ao Senhor, lembrando, todo esse mês, vamos trabalhar para que as famílias sejam ganhas para Cristo. Boa noite, irmãos. Vamos contar ao Senhor nesse momento, vamos nos colocar de pé. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta ao meu ser e a vergonha de vergonha de estar, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
momento, queria estar chamando as crianças, que agora elas vão se dirigir ao culto delas. Chamar as tias também. Vou pedir para Isa orar por elas. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade para conosco, Deus. Obrigada porque estamos na sua casa, Deus, reunidos para louvar e engrandecer o seu nome, ó Deus, para render toda a glória e honra a ti, ó Deus. E agora, Deus, quando as crianças estão indo para o culto, ó Pai, o teu culto que elas vão prestar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, o nosso culto, o culto delas, ó Deus, e que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé em ti. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz os vales, sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Pra me encontrar.
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de mim. Amém. Esse é o amor do Deus que nós servimos, incondicional e ousado, porque Ele nos amou sem nós, às vezes, amarmos Ele, sabe, de volta. É um ousado amor, porque é muito arriscado. A gente nunca faria isso. A gente não ama as pessoas assim aleatoriamente, sem as pessoas amarem a gente. Mas o Senhor fez isso por nós, pela sua graça e sua misericórdia. Queria ler com os irmãos agora Filipenses 4, o versículo 6 e o versículo 7. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Hoje, nessa tarde, nós tivemos um momento muito bom, que tivemos o Entre Elas. Para quem não sabe, é o encontro que nós fazemos com as meninas aqui da igreja. E a gente conversou muito e a gente tem essa troca, né? Todo mês a gente faz. E é muito importante para a gente estar em comunhão e compartilhando as nossas lutas, as nossas dores, né? E as nossas vitórias também. Mas nesse Entre Elas específico, a gente falou sobre a ansiedade, que é um sentimento que nos aflige todos os dias e a gente às vezes se pega se preocupando com coisas assim que ainda vão acontecer, tipo assim, futuro, bem futuro. E nós somos assim, nós somos desse jeito. A nossa carne é assim, ela é imediatista, a gente quer as coisas para ontem, se não acontece como a gente quer, a gente acha que não vai dar certo. Sendo que não é assim que as coisas funcionam com o nosso Deus. E a Sara deu um exemplo muito importante, que ela falou que durante a semana ela se pegou muito tensa e de repente ela olhou para o céu e viu um pássaro, que ele estava voando, aí ele batia a asa e depois ele planava. Aí ela ficou analisando isso e falou, meu Deus, a gente tem que ser assim, a gente tem que bater as asas, procurar as coisas e depois descansar no Senhor. E isso foi muito uma confirmação de uma palavra que a gente recebeu pelo Daniel e também depois em complemento pelo pastor, na quarta-feira passada, que a gente falou sobre isso, que o Daniel estava falando, ele citou várias coisas e dentro disso ele citou um exemplo de que às vezes a gente só precisa parar e olhar para os pássaros, olhar para o céu. Os pássaros, ele falou que é um exemplo que ele gosta muito de ver, que é Deus puro ali, entendeu? Tudo a gente vê Deus, a gente precisa parar e olhar para tudo, porque tudo, Ele está em tudo. Mas os pássaros, eles são impressionantes porque, principalmente nessa questão de planar, eles estão ali voando e do nada eles simplesmente param, porque eles sabem que tem alguém ali que está cuidando deles. E eles ficam tranquilos em planar, entendeu? E eles não querem fazer além daquilo que eles foram criados para fazer, porque eles entendem que eles têm um Criador que cuida deles o tempo todo, que está no controle de todas as coisas. Então eles simplesmente planam, eles simplesmente descansam no Senhor, nos céus, que é no melhor lugar que eles podem voar, entendeu? Então assim, que nós possamos mais ser como pássaros, ser como todos os animais, na verdade, que o Senhor nos fez, que o Senhor criou, e que eles não pensam nas coisas que eles precisam fazer, que não sei o que, porque eu preciso fazer além do que eu sou criado para fazer, não. Eles fazem aquilo que eles precisam fazer, porque eles sabem que o Senhor cuida deles o tempo todo, eles sabem que o Senhor não abandona, porque o Senhor, Ele não é como nós, Ele nos ama com um ousado amor, Ele nos ama incondicionalmente. Então que a gente possa, nesse momento, agora eu queria pedir para os irmãos, para que os irmãos se sentirem à vontade, fechassem os seus olhos e fazer essa oração, porque essa música na verdade é uma oração, que nós possamos nos entregar ao Senhor e descansar nos braços do Senhor, porque independente das lutas que nós estivermos passando, nada disso se compara ao poder e à graça que o Senhor derrama sobre nós. Então que nós possamos descansar no Senhor e nos entregar aos seus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu conto contigo, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus, todos os dias, ó Pai. O Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, ó Deus, em segurança, ó Deus, para que nós pudéssemos ouvir a Sua palavra, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por essa igreja, ó Pai. Muito obrigada, Pai, pela nossa comunhão, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por todos os irmãos, ó Deus, que se juntam aqui nessa noite, ó Deus, para cultuar ao Seu nome, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, todos os dias, ó Deus, reforçarmos essa necessidade de união entre os irmãos, ó Deus, porque é nessa união, ó Deus, que nós vemos o amor do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, compartilhando as experiências com os irmãos, ó Deus. Muito obrigada por isso, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por essa noite, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações através desse culto, ó Deus, através do pregador dessa noite, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem está no controle e não nós, ó Pai. Porque o nosso fardo é muito pesado, mas o do Senhor é leve, ó Deus. O Senhor nos cobre, ó Deus, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, ó Deus, cuidando de nós em todos os momentos, ó Deus, em todos os nossos dias, ó Deus, em todas as nossas horas, ó Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, mesmo que nós não mereçamos nada, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, nos entregar verdadeiramente ao Seu nome, ó Deus, ao Seu poder, ó Pai, para que nós possamos descansar no Senhor, ó Pai, porque as outras coisas vos serão acrescentadas, ó Deus, nos serão acrescentadas, ó Deus, através do Senhor, ó Pai. Muito obrigada por isso, ó Deus, muito obrigada por tudo, essa oração que eu te faço. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.
Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje pela manhã nós ficamos preocupados, porque se a pessoa que perdeu esse molho de chave não tivesse, uma cópia, ficou do lado de fora de casa, Ainda não foi procurado, tá certo? O dono dessa chave que foi encontrado aqui no corredor, ok? Então, os irmãos, se tomarem conhecimento de alguém que perdeu, a dificuldade maior é que, na grande maioria das vezes, a pessoa não lembra onde foi que perdeu. Se fosse na igreja, com certeza teria já vindo, Infelizmente, a pessoa, de repente, está achando que perdeu no meio do caminho, Então, vamos orar para que essa pessoa possa, identificar e ver essa live, quem sabe, saber, minha chavinha está lá na igreja, e voltar aqui para buscar a chavinha, porque acredito não seja nenhum dos nossos irmãos, porque até então não foi procurado, tá certo? Então a chavinha vai permanecer aqui na igreja, caso a pessoa, o dono, tome conhecimento, é só vir aqui buscar o seu molho de chave. Queridos, amigos mais chegados do que o irmão. Uma coisa muito interessante, queridos, eu não estou em desobediência. Numa ocasião, foi-me pedido pelo Ministério de Louvor que eu enviasse o tema da mensagem para que eles pudessem trabalhar em cima do tema da mensagem os cânticos que seriam cantados. Eu até pensei em fazer isso, mas o Senhor chegou para mim e falou assim: não faça, deixa a coisa fluir. E durante todo esse tempo que eu estou aqui, todos os louvores encaixou-se muito tranquilamente nas minhas reflexões. Então, eu fico feliz por isso, E na reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite, não é diferente. Todos os cânticos, todas as palavras, a devocional, tudo está dentro daquilo que nós vamos compartilhar nesta noite. Queridos, isso é harmonia. Isso é se deixar usar pelo Espírito Santo do Senhor, para que a coisa possa fluir de uma forma muito tranquila, porque tudo que fazemos, tudo que projetamos é para louvor do Senhor, é para a glória do Senhor, e Ele mesmo vai encaixando todas as coisas de uma forma muito tranquila, Então eu louvo a Deus pelo Ministério de Louvor, pelas irmãs que preparam os hinos, por todos os irmãos que participam direta e indiretamente na realização do culto, porque tudo tem sido para a glória do Senhor, e as coisas fluem de uma forma muito tranquila. Então eu quero agradecer a Deus por esta harmonia, por esta paz. Enquanto estivermos fazendo a nossa parte, Deus não deixa nunca de fazer a parte dele. Então esta harmonia, esse encaixe, esse bom andamento vem do Espírito Santo do Senhor, e não tem como dar ruim, não tem como dar ruim. Queridos, eu quero pensar, amigos mais chegados do que o irmão, eu pensei em José, José teve, sim, queridos, amigos mais chegados do que o irmão, porque os seus irmãos, não por maldade, não por crueldade, mas por não interpretar, por não alcançar, por não entender o que Deus estava fazendo na vida dele, projetou todo o sofrimento para ele. Não foi por maldade, não. Cada um ali teve a sua parcela de dificuldade para que o desenvolver da história pudesse apresentar o que nós temos conhecimento, ok? Então os irmãos de José, eles não tinham noção, daquilo que Deus iria fazer por intermédio dele. Mas existia uma pessoa, enquanto José estava encarcerado, que foi lembrar de José. E José voltou-se para ele: lembra de mim quando tu estiver lá com o rei, para que eu possa sair daqui, para que eu possa dar continuidade ao meu ministério. Então, queridos, há amigos mais chegados do que o irmão, mas nós, queridos, não podemos condenar aqueles que não sonham, não conseguem mensurar aquilo que Deus tem projetado sobre a nossa vida. Ou pensam os irmãos que muitos dos colegas de ministério não questionam a minha trajetória? Sim, questionam, mas não por maldade, não por crueldade, mas por não entender o que Deus está fazendo na minha vida. E eu, por consequência, eu também preciso enxergar e buscar, ver o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos, para que tudo isso seja uma motivação
para que eu possa aperfeiçoar quem eu sou. Eu tenho dito para os irmãos que ninguém é bom de tudo, nem ruim de tudo. Todos nós temos a necessidade do aperfeiçoamento, né, da renúncia, né, e da busca incessante do Senhor para forjar no nosso coração aquilo que verdadeiramente Ele quer usar para a amplitude do Teu reino. Então, queridos, nós só precisamos buscar entender o que Deus está fazendo na vida de cada um dos nossos irmãos da Igreja Batista do Centenário em Clubandê. É só isso. Não é ter ciúmes, não é ter inveja, porque esse tipo de sentimento não vem de Deus. Eu lembro quando eu estava, eu e a Cleia, nós estávamos fazendo, né, aquele momento que antecede ao casamento, nós estávamos fazendo, né, aquela clínicazinha pastoral. O pastor Almir, ele disse e me fez a seguinte pergunta: você tem ciúme da Ana Cleia? Eu olhei para ele, olhei para ela, eu falei, sim, acho que não. E ele fez a mesma pergunta para a Cleia: você tem ciúme do Fábio? Eu também não. E depois a gente foi discutindo e desenrolou a conversa, e a gente percebeu que o ciúme não é um sentimento benéfico. O ciúme, ele usou a expressão que é como uma ferrugem. Não existe ferro forte que a ferrugem não consuma. E o ciúme é justamente isso, ele vai corroendo, e se não houver a paralisação do ciúme, ele leva à ruína. É um sentimento que não vem do Senhor. A gente percebe ao longo da trajetória que nós aprendemos da palavra do Senhor, todos aqueles que viveram e desenvolveram esses sentimentos, queridos, tiveram a ruína. Aconteceu no âmbito de suas casas uma desgraça terrível. O ciúme, a inveja não são sentimentos que devem ter guarida no nosso coração. Nós temos que vibrar com o nosso irmão, nós temos que nos alegrar por tudo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão. Ele está prosperando, queridos, aguarde que você também vai prosperar. Ele está avançando, aguarde também que você vai avançar. Nós só precisamos ter foco, e confiarmos no Senhor. Mas não é, querido, desdenhar aquilo que o nosso irmão está vivendo, desdenhar aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, porque isso não é benéfico. Esse sentimento não é um sentimento que deve ter espaço no nosso coração. E o que aconteceu na vida de José e dos seus irmãos foi justamente isso. Uma má interpretação da ação de Deus na vida de José, quando ele apresentou os seus sonhos aos seus irmãos, moveu no coração dos seus irmãos uma raiva muito grande, um desdenho muito grande por não alcançar a plenitude da vontade de Deus na vida de José. Então, queridos, mas não é sobre José que nós vamos refletir nesta noite, mas vamos refletir verdadeiramente sobre quando iniciamos. Há amigos mais chegados do que um irmão, ok? Há amigos mais chegados do que o irmão. E eu quero pensar em João Batista. Um amigo mais chegado do que um irmão, um amigo que vibrava em desenvolver a sua missão para que o seu irmão, para que o seu amado, para que o seu mestre pudesse ser reconhecido. E eu quero pensar com os irmãos no livro de João, capítulo 1, a partir do verso 19. E nós vamos, queridos, pensar neste trajeto aqui que João teve em relação ao questionamento que chegou até ele, né, tentando prová-lo, tentando colocá-lo no estreito, tentando colocá-lo numa posição de vangloriar-se, né, de enaltecer-se diante daquilo que o mestre estava por objetivo desenvolver, mas ele se manteve na sua posição de servo, de anunciador, de cooperador, daquele que verdadeiramente estava preparando o caminho para o mestre vir, aquele mestre de intimidade, aquele mestre de contato direto, aquele mestre que ele pôde verdadeiramente ver a sua trajetória e o seu progresso. Queridos, é muito bom ver os nossos amigos avançando, ver os nossos amigos prosperando, ver os nossos amigos conquistando. Querido, isso é bom demais. Isso deve motivar a nós em perceber que se as pessoas estão conseguindo,
nós também podemos conseguir. E nós só temos que fazer o seguinte, é começar a fazer a nossa parte, para que as coisas possam fluir. E João, queridos, ele estava justamente fazendo isso, ele estava fazendo a sua parte. Ele não queria ser confundido com Jesus. Ele não queria receber os louros no lugar de Jesus. Muito pelo contrário. Ele conhecia a sua posição. Ele conhecia a sua missão. E ele conhecia a promessa desse que viria. Trazer vida, trazer paz, trazer regozijo, batizar não com água tão simplesmente, mas com o Espírito Santo do Senhor, acessando esse Espírito no coração de todo aquele que confessasse que Jesus Cristo era o Senhor. Esta era a missão de João. Um elemento sem muita vaidade, um elemento sem muita arrogância. Ele estava focado, as suas vestes, queridos, eram vestes simploles. A sua culinária era uma culinária simplória. Mas ele não perdia a visão da sua missão. E muito menos se colocava diante daqueles maiorais, daqueles que se achavam ser alguma coisa, ele não se colocava numa posição de desfavorecimento, muito pelo contrário, ele era enaltecido, ele se alegrava pela missão que ele estava desenvolvendo ali naquele momento, preparando o caminho do Senhor. E neste interim nós vamos pensar um pouquinho sobre características de quem serve a Jesus. Nós precisamos ter algumas características como servos de Jesus. Isso precisa ser visualizado por outras pessoas. Nós precisamos atrair outras pessoas por estas características. As características que nós temos que desenvolver é aquelas que nos remete a testemunhar e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí sim, queridos, nós vamos viver intensamente o cumprimento da promessa do Senhor. 1 João capítulo 19 até o verso 28, quando nos diz: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? O interessante, queridos, que eles não queriam saber o que João estava fazendo. Eles queriam saber quem era João, para estar naquela posição, ok? Porque quantas vezes a gente olha para alguém que prospera, alguém que conquista, e a gente fica pensando, o que essa pessoa tem que eu não tenho? O que esse elemento faz que eu não faço? O porquê que essa pessoa recebe tanto da parte do Senhor e eu aqui não recebo nada? É mais ou menos isso, ok? Então as pessoas queriam saber quem era João, diante daquilo que ele estava desenvolvendo, ok? E continua assim a passagem. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntou-lhe, então, quem é você? É Elias? Não sou. Disse, é profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre você está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos, olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos com esse que não tinha dúvida de quem ele era no reino, de quem ele era no cumprimento da missão. Às vezes, queridos, nós nos perdemos.
Às vezes nós nos equivocamos diante da missão que fora confiado a nós e a gente se perde. Eu não sei se por soberba, eu não sei se é por arrogância, eu não sei se é por distrações, mas em um momento muitos se perdem naquilo que devem desenvolver, trazendo para si a relevância de quem eles são, não do que eles devem fazer. E quando foi interrogado João a respeito de quem ele era, as pessoas não estavam preocupadas com o que ele fazia, queria saber quem ele era. E quantas vezes a gente vê alguma coisa passando, um carrão 0 quilômetro, um helicóptero passando, né? Porque quando passa lá na nossa região um helicóptero, a gente já sabe quem que está naquele helicóptero. Porque a pessoa não acessa as suas fazendas de carro, ele só chega de helicóptero para abafar, para abalar geral, para que as pessoas possam ver a sua grandeza, o seu poder, né? As suas aquisições. Queridos, isso não é humildade. Isso não é humildade. E se for para isso que nós queremos prosperar, nós precisamos nos contentar em ser tão somente participantes das aflições de Cristo, porque Cristo não vai nos permitir prosperar. Porque Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que a gente perca a nossa visão. Ele não quer que a gente erre o alvo. Muito pelo contrário. Ele quer que nós sejamos constantes naquilo que nós estamos vivendo. E João, indagado por esses que estavam interrogando, João, justamente com toda a convicção, ele falava: não, eu não sou esse, não, eu não sou aquele. E depois ele fecha o caixão, como diz o ditado, né? Eu não sou o Cristo. Eu sou servo dele, eu estou preparando o caminho dele, eu estou anunciando aquilo que ele veio trazer para a humanidade, para salvar a humanidade. Eu venho aqui para trazer para vocês que a única mudança que precisa acontecer não é da parte desse que vai vir, mas é de nós que estamos aqui, que não percebemos e não acreditamos e não damos crédito àquilo que Ele nos prometeu. Então Ele está no meio de nós, manifestando o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, e nem todos estão sendo alcançados por esta plenitude da presença do Senhor. Queridos, estejamos nós atentos, porque o mundo vai requerer de nós quem verdadeira nós somos, para estarmos testemunhando do Senhor, para estarmos falando de Jesus, para estarmos levando uma nova proposta. É sairmos daqui em alguns lugares, chegar lá e apresentar uma nova proposta, quando esta vai precisar que as pessoas sejam arrependidas, as pessoas deixam de viver o que estão vivendo, para viver a nova proposta que nós estamos levando. E para que isso seja uma realidade, queridos, as pessoas vão querer saber quem somos nós. Quem somos nós? Para tão nobre missão, para trazer para eles uma novidade de vida. As pessoas vão querer saber quem é o irmão, quem é a irmã, para estar abrindo a boca e falando que eles têm que mudar de vida. Está levando para eles que eles têm que sair da vida de pecado. Quem somos nós? E o mundo vai querer saber quem somos nós. E o que nós vamos falar? Nós somos os pequenos cristos. Não, nós estamos preparando o caminho, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, vai levar somente aqueles que o confessaram com a sua boca. Quem não o confessou, quem não o aceitou, não vai. Isso é tão certo como o ar que eu respiro, não vai. A primeira característica de alguém que serve com alegria a Jesus, a primeira característica é o bom testemunho, é testemunhar da luz no meio das trevas, é testemunhar do amor em meio à falta de amor, é testemunhar da esperança onde a falta de esperança está reinando e impetrando assim aos corações, é verdadeiramente, querido, testemunhar da luz que ilumina os nossos caminhos, que se chama Jesus Cristo. A primeira característica daqueles que servem a Jesus Cristo é testemunhar da luz.
não é testemunhar do nosso potencial, não é testemunhar da nossa grandeza, das nossas posses, das nossas possibilidades. Não, é testemunhar da luz, que é Cristo, aquele que traz para nós a segurança no plainar dos nossos voos, no plainar da nossa esperança, no plainar do nosso ir e vir, no plainar da execução da nossa missão, no plainar do nosso testemunho pessoal, no plainar no desenvolvimento das nossas atribuições, seja ela qual for. É esse plainar, é quando a gente percebe verdadeiramente que tudo que somos, tudo que temos, tudo que sonhamos é do Senhor, virá do Senhor. Então, queridos, sermos testemunhos da luz é uma demonstração de humildade e de verdade. Quando nós testemunhamos da luz, querido, nós estamos expressando a humildade. Olha, eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Jesus Cristo, o Salvador. Eu posso lhe mostrar o caminho, eu posso lhe mostrar e trazer à tua existência a verdade. Eu posso verdadeiramente, por intermédio da minha humildade, sinalizar para vocês de onde virá a vida que vocês precisam viver. Não sou eu, mas eu testemunho desta luz. Eu testifico desse amor incomparável. Eu estou aqui para vivenciar junto de vocês tudo aquilo que este Mestre tremendo e maravilhoso tem me permitido viver. Quando você percebe que eu ando sorrindo com um largo sorriso no rosto e com um brilho nos olhos, não é porque eu não tenho dificuldade nem problema, muito pelo contrário, é porque eu estou plainando nos braços do Senhor. Seguro, eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor é perfeito, e eu me sinto amado, eu me sinto valorizado. Então, queridos, testemunhar da luz é testemunhar com humildade e com verdade, sem justificativas, porque João, diante desta pressão, ele poderia muito bem dar uma titubeada, falar assim: olha, se não é o que vocês querem, eu cesso aqui, eu vou parar aqui, porque verdadeiramente vocês não merecem. Mas aí, mais intensamente, ele anunciava, ele apresentava e ele testemunhava desta luz que é o Senhor. A segunda característica para aqueles que servem a Jesus é ser a voz de Cristo. Olha que coisa importante, queridos, alcançarmos alguém por aquilo que sai da nossa boca, porque esta mesma palavra diz que o que nos faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca. Às vezes o que tem saído da nossa boca tem detonado, tem desestabilizado, tem desencorajado vidas. Mas a verdade que, por certo, sai da nossa boca, ela confronta. Esse mesmo João diz na sua pregação, e dirigiu-se àqueles endurecidos de coração: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, ele podia levar uma coça ali, mas ele não estava preocupado com isso. E quantas vezes as pessoas chegam com tanta justificativa para nós? Eu estou vivendo isso, por isso. Não, explica, mas não justifica, porque esse não é o caminho. Essa não é a realidade. Então nós precisamos ser aquela voz que encoraja, aquela voz que confronta, aquela voz que não comunga com o pecado, aquela voz que não comunga com o erro, aquela voz que não está preocupado em ser inserido num contexto, sendo adepto e aderindo todos os malefícios que contraria o coração de Deus. Nós precisamos ser aqueles, querido, que ao falar, a gente testemunhe do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos esta voz. A palavra que sai da nossa boca deve edificar. A palavra que sai da nossa boca deve encorajar. A palavra que sai da nossa boca deve incomodar.
incomodar mesmo. Se tu está no erro, você precisa sair do erro. Se você está no pecado, você precisa deixar o pecado. Paplainar nos braços do Senhor, para sentir a brisa do soprar do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Porque o Senhor, Ele não comunga com o pecado, Ele não comunga com o erro. E às vezes nós estamos sendo tão complacentes com aqueles que estão enraigados no pecado e no erro, e a gente fica, não, Deus é amor, o amor de Deus também está com eles. Queridos, temos que fazer como João, anunciar de forma dura, porque por sermos tão complacentes em alguns momentos da nossa vida, nós não corrigimos o nosso irmão, nós não exortamos o nosso irmão, nós não confrontamos o nosso irmão, nós não incomodamos o nosso irmão. E você sabe o que acontece quando isso não é uma realidade? A gente perde o nosso irmão de vez. A Bíblia diz que quando nós confrontamos, nós exortamos o nosso irmão, a gente ganha esse nosso irmão. Mas quando nós não fazemos isso, a gente perde ele de vez. E quando a gente toma conhecimento, fala, meu Deus, não acredito, fulano estava na presença de Deus, tão fervoroso, tão animado, tão feliz, e agora fora da presença do Senhor. Eu estava falando, há uns dias atrás, em relação a um elemento, a um elemento que foi professor de escola bíblica dominical, um jovem forte, bonito, muito sabido, professor de escola bíblica dominical, casou-se, teve um filho muito bonito e de repente se distraiu e ninguém o confrontou, foi para o mundo das drogas e hoje, querido, está numa situação muito deplorável, muito deplorável. Então, é possível aqueles que um dia estiveram nos nossos arraiais voltarem ao vômito? Sim, é possível. Para que isso não seja uma realidade na nossa vida, querido, que a gente possa se levantar e confrontar, exortar aquele que está vivendo na presença do Senhor, mas errando o caminho. Aquele que está na presença do Senhor, mas não sente a presença do Senhor. Aquele que está na casa do Senhor, mas não tem alegria no Senhor. Esses precisam ser confrontados, para que eles possam verdadeiramente ter a oportunidade, no seu falar, no seu expressar, na sua palavra, edificar vidas, encorajar vidas e fazer assim a sua parte. A terceira característica que eu aprendo aqui, neste momento em que João foi aí indagado, questionado, perguntado, quem ele era, ele vai, depois de tudo, ele bate o martelo. Falou assim, já que vocês querem saber, eu não tenho merecimento algum de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias daquele que eu estou testemunhando aqui, daquele pelo qual eu estou preparando o caminho. Só para vocês entenderem, se eu estou fazendo tudo isso não sendo digno, nem de amarrar a sandália dos pés desse mestre, quem demais vocês, que ainda não confessaram, que ainda não expressaram, que ainda não buscaram o conhecimento de quem é esse Deus, está vivendo nas margens da sociedade, prontos para serem tragados pelo inimigo. E ele vai e diz, a terceira característica, alguém não digno de tão nobre missão. João, querido, ele bate o martelo demonstrando a sua pequenez diante daquilo que ele estava apresentando. E quantas vezes nós vemos tantas pessoas chegando diante desta missão de propagar o Evangelho de Jesus Cristo com tanta arrogância, com tanta altivez, sendo aquele que querem ser aplaudidos. Olha, espera o recinto encher, está repleto de pessoas para que ele possa entrar triunfalmente. Não vou dizer qual, mas assim que eu fui consagrado, diante de toda a luta que eu passei, as pessoas, eu estava sendo testado, as pessoas que eram consideradas mais batistona, foram aquelas que me convidaram para pregar na igreja deles. Fui em 2 igrejas.
numa igreja, eu cheguei com aquele meu ternozinho bege do Agostinho Carrara, aquele listradinho. Aquilo foi um presente, eu gosto muito dele. Vocês podem até não gostar, mas eu não estou preocupado com isso. Eu amo aquele terninho. Foi um dos primeiros. Ele e o azulzinho. Aí eu botei aquele melhor terno, que era o mais novinho, e fui pregar nessa igreja. Quando eu cheguei lá, o pastor me levou para o gabinete, ficou 40 minutos comigo no gabinete. Pastor jovem, e ele ficou, olha, aqui não pode isso. Aí eu peguei aquela resma, né, de esboço, fui só tirando algumas coisas, né? Quando ele terminou os 40 minutos, só tinha uma folhinha. Eu falei, eu vou me deter nessa folhinha única. Brincadeira, mas foi a realidade. Aqui não pode isso. Aí eu esbocei um sorriso. Ele, o pastor está rindo de quê? Eu falei, o senhor pode ficar tranquilo. Como o Senhor, eu também sou um batistão. Não sei o que o senhor ouviu ao meu respeito, mas eu também sou um batistão. Um batistão consciente da minha missão, um batistão muito flexível, né? As mudanças sem me corromper nos meus valores. Então o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso. E depois assim ouvi o louvor já entoando os cânticos, e eu cheguei para ele e falei assim, é agora que a gente vai entrar. Eu estava ansioso para sair daquele momento, né? Ele falou assim, espera que ainda não chegou o nosso momento. Falei, olha, o negócio tá bom mesmo. Aí foi, né, aflorando, né, falei, opa, então eu sou um cara, né? Acabou o louvor, entra a irmã no órgão e começa aquele fundo, né? Ele chegou o nosso momento, e a gente pega ali por detrás da igreja, vai acessando o púlpito no meio de todo mundo. E eu querendo me esconder atrás dele, né? Eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade. Aqui em São Gonçalo, eu vivi isso. Depois eu tomei conhecimento que esse pastor só entrava com essa marcha, com esse toque do órgão. Falei, eu estava pensando em fazer isso, Luiz. Eu vou ficar lá atrás, quando chegar o meu momento, depois que todo mundo fizer o que tiver que fazer, você mande uma marcha ali para que eu possa entrar com toda a pompa e circunstância. Vou fazer isso nada, porque todas as vezes que desceu o fogo do céu foi para exterminar aquele que não testemunhava da grandeza e do amor do Senhor. E eu tenho um temor terrível desse Deus, que Ele pode fazer, E eu preguei, de olho no relógio, que eu falei, eu estou sendo observado. Quando terminou, ele assumiu a palavra, olhou para mim e me fez a seguinte pergunta, meu filho, aonde você estava que eu não lhe conhecia? Eu falei, eu sempre estive aqui. Saiba que este púlpito vai estar sempre disponível para você vir aqui e pregar na minha igreja. Queridos, eu não posso me preocupar com aqueles que criticam, com aqueles que desdenham o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não posso aderir a isso. Eu preciso ouvir e receber as motivações para que eu possa continuar olhando e dizendo, eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés do meu Senhor. Eu não sou digno de tão nobre missão que eu estou tendo aqui neste lugar. Sejam aqui, sejam em qualquer lugar. Eu nunca serei digno disso. Nunca serei digno. Mas eu não posso, em momento algum, me vangloriar por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque o dia que Ele perceber que o que eu faço não é para a glória dEle, queridos, Ele vai cessar. Ele vai reter o azeite e eu não vou mais conseguir fazer. Eu quero contar uma experiência de uma irmã que cantava muito bem. A irmã cantava que era maravilha, uma canária, né? Cantava. E a gente foi percebendo ao longo que essa irmã foi se vangloriando. Não queria cantar em cultos durante a semana, né? Não queria cantar, não estava disponível para cantar em culto de culto no lar, que nós tínhamos muito isso, né? E a gente foi observando isso. Teve um dia que a irmã não apareceu no culto de domingo à noite. Passou a semana, no outro domingo também não percebeu, não apareceu. E o pastor foi ao encontro dela, porque tomou conhecimento que ela não estava bem. Quando a gente chegou na casa dela, ela tinha pego uma rouquidão que ela não conseguia cantar.
E essa rouquidão durou até ela perceber o que ela estava fazendo com o dom que o Senhor tinha conferido a ela, de louvar para a glória do Senhor. E o Senhor percebeu que ela estava louvando para a glória dela. E ela, em seu testemunho, ela falou assim: Deus me tirou a voz para que eu não mais louvasse a Ele. Porque na realidade eu não louvava o Senhor. Eu estava me engrandecendo pela plasticidade de cantar muito bem. Quando ela percebeu isso, não demorou muito, a rouquidão foi embora. E ela voltou a cantar, agora não mais num pedestal, mas na mesma direção de todos. Então, queridos, é muito sério aquilo que nós fazemos. Por mais que pareça que aquilo que nós fazemos é tão prático, tão simples, que qualquer um pode fazer melhor do que nós, só sabe a dor no calo aquele que está usando um sapato apertado. Então, queridos, João, ele tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência. Ele poderia muito bem usar aquela sua prerrogativa e querer buscar a se vangloriar pelo que ele fazia. Porque o que ele fazia, a missão que ele estava tendo ali, era uma missão que estava levando vidas ao reconhecimento de quem era o Senhor. Ele poderia absolver aquela vaidade, aquela arrogância e trazer para ele: agora eu vou limitar quem deve ou quem não deve ser batizado. Porque agora eu sou aquele que determina quem merece ou não ser batizado, mesmo confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele poderia muito bem fazer isso. E quando ele viu que a insistência dos seus algozes era tamanha, ele começou a falar: olha, só para vocês entenderem a minha posição aqui, só para vocês entenderem o que eu faço aqui, só para vocês entenderem quem é o Deus que eu tenho anunciado aqui, eu não sou digno, com tudo que faço, de amarrar as sandálias dos seus pés. Então, se vocês querem a minha posição, saiba disso, que contudo eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés desse Senhor que eu estou anunciando. E os versos posteriores vêm trazendo o fechamento de tudo isso que ele apresentou, que ele testemunhou, que ele anunciou, que ele transmitiu através da sua fala de confronto, de exortação, mas para o bem. Nem todas as correções, queridos, é para o mal. O bom pai, ele corrige o filho a quem ama. E a correção da parte do Senhor às vezes dói. Se você ainda não foi corrigido pelo Senhor, saiba que quando Ele corrige, Ele é duro na sua correção, porque Ele não quer perder ninguém. E continua os versos 29 do mesmo capítulo 1 de João, até o verso 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam que o que eu falava não era de mim mesmo. Vejam que o que eu testemunhava não era da minha própria pessoa, era de alguém muito soberano, muito além de que eu sou. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a confirmação, querido. Olha aí que coisa boa, que sentimento de dever cumprido. Senhor, eu preparei o caminho. Eu anunciei, eu testemunhei de que o Senhor era a luz. E continua no dia seguinte: este é aquele a quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. E não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza
com o Espírito Santo. Olha, queridos, que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa. Verso 34, eu vi e testifico de que este é o Filho de Deus. Eu vi e testifico, autentico, confesso e continuo disponível a Ele, porque Ele é o Filho de Deus, o nosso Mestre, aquele por quem eu estava preparando o caminho e os corações. Agora sim, vocês vão conhecê-lo, não de ouvir falar, mas agora vocês vão conhecê-lo, de viver, de caminhar, de estar com Ele diretamente, porque Ele veio trazer vida, porque Ele é a promessa que se tornou realidade. Então, queridos, é esse Jesus que nós anunciamos, é este Jesus que deve ser exaltado na nossa vida e por intermédio de tudo que fazemos, é esse Jesus que deve ser atraído por nossa vida, por nossa fidelidade, pela intensidade da nossa alegria em servi-lo, é esse Jesus que é o Filho de Deus que veio salvar o mundo. Nós, queridos, estamos a serviço daquele que veio salvar o mundo. Não é uma multinacional qualquer, não é um império qualquer, é aquele que veio salvar a humanidade. É no serviço dele que nós estamos. E se estamos no serviço dele, queridos, vamos encarar esse serviço sem reservas. Vamos nos envolver com esse serviço, sem se preocupar se ficaremos ou não cansados, se teremos ou não o reconhecimento daqueles que vão ser alcançados por nós. Porque João, ele não estava com essa preocupação. Ele estava preparando o caminho, porque a qualquer momento, segundo a palavra que o instruía, esse viria, e sobre ele viria também o Espírito Santo. Então, queridos, que nesta noite você possa compreender de uma vez por toda a importância do que você faz, mas não se distraia, para não se ensoberbecer, para não se tornar vaidoso, porque aquele mesmo que dá é aquele que tira. Lembra de Jó? Não preciso, apresentar mais uma vez a vocês. Lembra de Jó? Deus deu tudo e ele mesmo confessou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas o que fez a grande diferença é que no seu coração não estava a amargura, não estava o sentimento de descontentamento, muito pelo contrário, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, estejamos atentos, não importa onde o Senhor irá nos levar, o que Ele fará de nós, mas que Ele possa ver em nós o testemunhar da luz, que Ele possa ver em nós que o nosso falar é para edificar vidas, e que Ele possa ver em nós a humildade no desenvolver da missão, reconhecendo e franqueando a Ele a autonomia de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós tão somente teremos a alegria de sermos participantes das aflições vividas neste mundo por amar a Jesus. Por amar a Jesus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor mais uma vez, para que pudesse nos despedir com mais um cântico, como pós-lúdio. E nós vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia que tivemos, por tudo que pudemos compartilhar, por tudo que podemos trocar, porque foi muito bom a troca de sorrisos, a troca de abraços, a troca de aperto de mão, a troca de brincadeiras saudáveis, a troca da verdade, daquele sentimento que fora desferido para nós. Foi uma troca maravilhosa,
e como nós temos para oferecer ao nosso irmão, seja na singeleza, seja na humildade, seja no que for, o Senhor será, por intermédio desse nosso relacionamento, glorificado, exaltado, porque nós temos aqui amigos mais chegados do que o irmão. E quando o irmão Luiz fez a seguinte pergunta: onde está a sua família? Eu rapidamente pensei em alguns que resistam em não se relacionar conosco. Eles insistem em viver uma vida longe desse aprisco familiar. E a gente muitas das vezes fica se autocondenando, ou quem sabe tentando entender aonde que nós estamos errando. Na grande maioria das vezes, querido, são pessoas que não querem viver e sustentar esse relacionamento conosco, porque são pessoas que não estão disponíveis a deixar a sua vida pregressa, os seus vícios, os seus maus costumes, para ouvir de nós aquilo que nós temos de confronto da palavra que trará aos corações deles vida. Então eles se contentaram em viver isso. E eu tenho pessoas muito próximas, eu convivo muito mais com vocês do que com alguns irmãos. Então, queridos, mais ainda sobre nós pesa a responsabilidade de continuarmos intercedendo ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Eu ouvi de um irmão, quando eu o parabenizei pelo casamento do seu filho, pelo qual eu não fui convidado, e eu não tenho preocupação quanto a isso, eu só fui parabenizá-lo, porque dele eu tenho contato ainda, o filho eu não tenho, senão eu falaria o filho. E eu falei: eu queria que você expressasse ao fulano os meus parabéns, o meu desejo de que ele possa ter um casamento feliz com a sua esposa, tranquilo, aquele negócio todo. Ele falou assim: não se preocupe com isso, só pelo simples fato dele ser o seu sobrinho, ele já é mais do que abençoado. Como quem diz, não precisa se aproximar, não precisa estreitar esse relacionamento, fique tranquilo na tua, que a gente fica assoberbado na nossa, porque longe do Senhor não tem como ficar tranquilo, e eu sei que não estão tranquilos, mas cabe a mim somente orar, interceder por aqueles que não querem se relacionar. E a minha lista, querido, tem cada vez estado maior, de pessoas que não querem relacionar-se comigo, e eu continuo intercedendo, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que quando chegar um momento desses reconhecerem que o meu sentimento para com eles é um sentimento verdadeiro, eu não endureça o coração a fim de não deixar de recebê-los. É isso que eu peço ao Senhor todos os dias. E a lista tem crescido, de pessoas que não querem relacionar-se comigo. Não pense, os irmãos, que eu não faço uma avaliação, tentando entender o porquê disso tudo. Eu preciso entender se o erro está comigo, ou se o outro lado está equivocado ao meu respeito. E na grande maioria das vezes eu percebo que as pessoas estão equivocadas, porque o temor que eu tenho do Senhor é um temor que traz verdade ao meu coração. E mesmo quando nós somos duros, é por amor, é por querer ver o povo do Senhor se congratulando, se fortalecendo, prosperando e avançando. Esse é o nosso desejo. Como diz um cântico que nós costumamos cantar: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que o Senhor cresça por intermédio de mim. Então esse é o meu grande objetivo. Às vezes, querido, eu posso até mesmo não conseguir e ser mal interpretado, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que o Senhor está vendo da minha parte. Então que vivamos desta forma. E João, ele fez isso. Olha, eu estou falando de alguém que vocês não conhecem, mas que eu, com tudo que faço, não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Humildade no serviço é o que o Senhor quer ver em nós, porque o Senhor, Ele sempre foi muito humilde, porque quando a soberba chega, a gente se afasta.
Quando a arrogância chega, a gente deixa de ser assistido e ficamos à mercê da nossa própria sorte. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja triunfante, quer que sejamos uma igreja que façamos a diferença em cada membro em particular. Façamos a diferença neste contexto que nós estamos inseridos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por gentileza? Vamos orar e logo após o ministério vai estar nos abençoando com mais um cântico como pós-lúdio. Bondoso e amado Deus, nós estamos diante de uma experiência vivida pelo teu servo João, quando o teu filho trouxe para nós característica daqueles que servem ao Senhor. Quem sabe em algum momento nós temos deixado a desejar, no quesito, ó Deus, testemunharmos da luz de Cristo, testemunharmos desta alegria, deste caminhar seguro e iluminado, que só o Senhor nos permite, nos permitindo assim, ó Deus, viver esta realidade. Não andamos em trevas, andamos na luz de Cristo. Por isso, ó Deus, nós sabemos o caminho, conhecemos o caminho e sabemos que o caminho é Jesus Cristo. Nós estamos seguindo, rumando para o nosso alvo, que é nos aproximar cada vez mais do nosso Mestre. Pai querido, nós também estamos na iminência, ó Deus, de que o nosso falar seja um falar endossado, aperfeiçoado, fortalecido na Tua Palavra e na singeleza das ações que o Senhor tem nos ensinado, porque a palavra sim edifica vidas, mas o bom testemunho é que arrasta multidões. Por isso, ó Deus, nós não queremos tão somente, ó Deus, fazer esta palavra ser tão expressiva na nossa vida, mas nós queremos testemunhar desta palavra, porque por intermédio deste testemunho as pessoas vão ver em nós, pessoalmente, o que Cristo tem feito na nossa vida. Pai querido, também te agradeço e peço a Deus que Tu tenhas misericórdia de nós, para que a soberba não acesse o nosso coração, para que a altivez não nos torne pessoas displicentes, para fim de nós errarmos o nosso alvo, porque nós estamos na iminência, ó Deus, de diminuir todos os dias, para que o Senhor cresça por intermédio de cada um de nós. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aperfeiçoe todos os dias, para que com humildade possamos ser um canal de bênção a todos aqueles que precisam ser alcançados por esta verdade que liberta, que edifica, que salva, que transforma. A palavra verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos despeça, ó Deus, neste momento, com a Tua bênção. Dirija-nos, ó Deus, em retorno para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Nos permita uma semana que ora inicia, que seja uma semana de grandes realizações, e quando as lutas vierem, ó Deus, que nós precisamos não esquecer de que a luta que ora enfrentamos já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só precisamos resistir às lutas para que a vitória possa ser uma realidade na nossa vida. Pai querido, não nos deixe estar distraído com as coisas, com as questões deste mundo, mas nos impulsione, ó Deus, a olhar para o alto, porque é de lá que virá e sempre veio o nosso socorro. Nos despeça com alegria, nos leve em paz, e que esta semana seja uma semana de grandes vitórias para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos assim, gratos que somos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. E logo após, com uma oração silenciosa, deixaremos este lugar com muita alegria. E que Deus esteja assim nos abençoando. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu